Pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, ao material que a gente tá trabalhando na Química Tecnológica 1, hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre números quânticos, distribuição eletrônica, tabela periódica, e eu vou fazer uma apresentação para a gente poder entender um pouco melhor alguns desses conceitos. Então, inicialmente, essa, essa estrutura da Química Tecnológica 1, essa é uma terceira parte relacionada ao curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia. A ideia dos números quânticos e configurações eletrônicas, acho que um dos primeiros pontos que a gente vai conversar, para além da teoria atômica, pensando nos modelos, é que a gente trabalha agora com a ideia de o elétron ser uma estrutura que, para ser melhor entendida, tem uma relação dual entre partícula e onda, e com essa característica ele ocupa uma posição do espaço próximo ao núcleo, na eletrosfera, e esses níveis de energia são importantes para a gente poder interpretar melhor essa característica do elétron. Porém, quando a gente trabalha essa lógica da dualidade do elétron entre partícula e onda, fica assim, constitui, a partir do princípio de incerteza de Heisenberg, que a condição de determinar a posição e a velocidade de um elétron ou momento ao mesmo tempo, eu acabo não tendo essa possibilidade. Então, assim, se eu consigo determinar a posição, o quanto mais próximo eu tenho, ou quanto mais precisão eu tenho da posição, menos informação eu tenho do momento, da velocidade. E quando for assim, a gente começa então a entender que essa região do espaço que acolhe esse elétron, ela é definida por uma região na qual eu tenho uma maior probabilidade de encontrar esse elétron. E isso vai depender do nível de energia que esse elétron se encontra. De uma forma, então, importante, e a gente começa a representar esses níveis de energia como se fossem coordenadas dadas por esses números quânticos. São 4 esses números quânticos, então cada elétron presente dentro de um sistema, ele apresenta um conjunto de números quânticos. Esses 4 números quânticos são o número quântico principal, o secundário. Então, o principal ele recebe a denominação de N, o número quântico secundário de L. O número quântico de momento magnético ele tem a característica de ml e o relacionado à rotação do elétron, que é o spin, o ms. Para a gente poder entender ou interpretar melhor a questão desses números quânticos, a gente tem então o número quântico principal, que se refere às estruturas das camadas, na qual esse nível de energia do elétron ele apresenta de forma mais clara. Então, a primeira camada, considerada a camada K, ele tem um número quântico principal denominado como 1. E com isso eu tenho as camadas que vão sendo cada vez mais externas ao, à eletrosfera desse átomo, fazendo com que a gente tenha também o aumento desse número quântico principal, que refere, que tem relação com esse nível de energia do elétron. Associado ao número quântico principal, a gente tem então os números quânticos, o número quântico secundário, ele é caracterizado por uma relação de tal forma que o L ele representa até n-1, então cada camada ele vai apresentar, ele vai se subdividir, na verdade, em subcamadas, e esses elétrons vão estar distribuídos nessas camadas eletrônicas, divididos em subníveis de energia. No caso do número quântico secundário, o que a gente tem, na verdade, é que esse subnível de energia, ele toma a denominação relacionada a esse número, o número quântico L igual a zero representa o subnível de energia S. A gente vai interpretar isso também como orbital S, tá? E nesse caso o S ele tem um orbital único, a gente vai ver logo na sequência.
O subnível de energia P, ele é caracterizado pelo L igual a 1. O subnível de energia D, L igual a 2, e subnível de energia F, L igual a 3. Esses subníveis, eles podem inclusive ser caracterizados por orientações diferentes. Então, eles se subdividem em estados de energia que têm a mesma quantidade de energia, e isso depende de qual orbital a gente está trabalhando. Então, o subnível S, ele possui apenas um orbital, tá? Caracterizado pelo ML ser igual a zero. Esse orbital é um orbital esférico, os orbitais S são orbitais esféricos. Os orbitais P, eles têm uma característica de ter orientações nas direções PX, PY e PZ, como apresentado aqui embaixo. Então, esse subnível P ele possui 3 orbitais de mesma energia. Tá? Então, a gente denomina esses orbitais de estados, são estados de energia que têm a mesma energia, estados degenerados. Essas relações nos orbitais D, eles se subdividem em 5, também com orientações espaciais relacionadas aos eixos cartesianos, como apresentado aqui, e nos orbitais F a gente tem essa segmentação dada em 7 diferentes níveis de energia. É importante a gente pensar que essa configuração em diferentes organizações de níveis e subníveis de energia, sendo esses subníveis divididos em estados que apresentam características de energia semelhante, eles vão ser ocupados, tá, a partir dos elétrons presentes na eletrosfera. Então, com isso, essas representações, eles permitem que a gente apresente, por exemplo, de forma gráfica, esses orbitais na forma de caixas. E esses diferentes níveis de energia que são degenerados dentro de determinado conjunto de orbitais, tá? Ele apresenta a forma da gente, então, posicionar esses elétrons. Esses elétrons, por sua vez, eles têm o quarto número quântico, que é o número quântico de spin, que ele é definido a partir da rotação desse elétron. Ele toma por uma definição a seta apresentada para cima, que pode ser uma representação relacionada a essas caixas que representam os orbitais, mas ele toma o valor numérico de mais meio quando esse orbital apresenta um direcionamento num sentido. A gente vai convencionar que esse sentido seja para cima, isso representa mais meio, enquanto que o sentido para baixo, que é a rotação no sentido diferente, então se aqui eu tenho a rotação no sentido horário, aqui eu tenho a rotação no sentido anti-horário, ele toma o valor de menos meio. Então, em razão do spin, o que a gente tem, na verdade, é um momento magnético sendo associado a esse processo de rotação e que pode haver, então, a condição de que um elétron permaneça em um orbital de forma isolada ou emparelhado com outro elétron que gira em sentido oposto. Então, eu posso ter essas duas situações. Isso dá para a gente uma organização relacionada a níveis diferentes de energia. Então, se eu for pensar no hidrogênio, eu tenho nível de energia 1s ocupado no nível 1, número quântico principal igual a 1. Esse orbital S, podendo ser ocupado no estado fundamental, o hidrogênio recebe um elétron nesse orbital. Eu posso ter também níveis de energia diferentes, porém se não serem ocupados. A gente pode oferecer energia para esse elétron do hidrogênio que ele seja movimentado por níveis de energia mais diferentes, que a gente diz que o hidrogênio pode estar no estado excitado. Isso só acontece quando a gente fornece energia e essa energia continua sendo fornecida ao sistema. Se eu der energia demais, esse elétron, inclusive, pode ultrapassar essa barreira, onde está colocado aqui como nível n, o número quântico n igual a infinito, que é como se ele então passasse a deixar o núcleo atômico. Deixar não o núcleo, mas deixar a eletrosfera desse sistema. E com isso eu tenho a formação do hidrogênio
na forma de um cátion, o H+. Esses estados de energia, quando a gente trata de átomos poliatômicos, o que a gente tem, na verdade, é que essa organização de diferentes estados, ele sofre uma certa alteração. Esses estados de energia mais estáveis, e aqui a gente consegue ver entre as camadas 3 e 4, uma reorganização dependente dos estados de energia, tanto do número quântico principal quanto do número quântico secundário. Então, se eu somar esses valores de N e L, eu vou perceber que, por exemplo, no sentido de que o 4 é o número quântico principal e o S representa o número quântico secundário igual a zero, eu tenho aqui a soma com o valor de 4. Quando eu tenho aqui o N igual a 3, e aí o orbital D, ele é representado pelo 2, L igual a 2, a gente tem a soma de N mais L igual a 5. Quando eu tenho essas características dadas por aqui, eu percebo então que o nível de energia 4S, ele apresenta uma característica energética menor, mais estável, tá, do que o nível 3D. Então, de forma prática, o que a gente observa é que os elétrons presentes em qualquer átomo, eles vão ocupar aqueles níveis de energia mais estáveis, começando pelo primeiro, e à medida que a gente tem mais elétrons nesse átomo, ele vai ocupar estados energéticos mais afastados do núcleo. Então, com isso, esses diagramas de energia, eles vão importantes até para que a gente possa identificar e distribuir esses elétrons ao redor de cada núcleo. Considerando a estrutura de cada orbital e a possibilidade que eu tenho de ocupar esse orbital com elétrons, cada orbital ele possui no máximo 2 elétrons com spins opostos. São simbolizados por setas, a gente já deu uma olhada nisso. Isso significa, então, que, pelo princípio de exclusão de Pauli, apenas 2 elétrons são capazes de ocupar esse orbital. Um girando num sentido, o outro girando em sentido contrário. Fazendo com que isso aconteça, eu não tenho mais a possibilidade de incluir outro elétron nesse mesmo nível energético. Então, cada orbital é composto com no máximo 2 elétrons. Ele pode estar desocupado, não tendo nenhum elétron, ele pode estar ocupado com um elétron e pode estar ocupado com no máximo 2 elétrons. Então, quando a gente tem essa forma de ocupação, e eu tenho a possibilidade e elétrons suficientes para poder ocupar os diferentes orbitais, a regra de Hund traz para a gente que esse preenchimento dos orbitais, ele promove uma ação de forma que cada elétron consiga ficar o mais afastado de outro possível. Então, quando do preenchimento desses orbitais, desses níveis energéticos, se eu tenho, vou pegar um exemplo, o orbital P. O orbital P ele tem 3 orbitais, ele 3 estados de energia que são equivalentes, Px, Py e Pz. Então, se eu tenho 3 elétrons para ocupar esse orbital P, qual que é a tendência natural? É que cada um ocupe uma região do espaço distinta, onde eu tenho um elétron em Px, um elétron em Py, um elétron em Pz. Então, com essa altura, eu tenho o afastamento máximo de cada um dos elétrons presentes nesses níveis de energia. Se eu tivesse a possibilidade de ter o preenchimento, por exemplo, num orbital Px, o primeiro elétron está sendo colocado lá. O segundo elétron ele tem a possibilidade de preencher Py e Pz. Se ele fosse preencher Px também, o que acaba acontecendo é que existem estados de mesma energia e que essa repulsão entre os elétrons no mesmo orbital Px promove, de fato, essa repulsão para que então eu tenha o preenchimento o mais afastado possível, de forma tal que esses elétrons desemparelhados sejam preferencialmente alocados nos orbitais de mesmo estado de energia. Tá? Então, essa é a ideia da regra de Hund. E aqui a gente tem um exemplo dessa distribuição eletrônica,
que é a forma como esses elétrons ocupam a eletrosfera de um átomo distribuído nesses níveis energéticos. Eu estou colocando aqui o magnésio como exemplo. A distribuição eletrônica do magnésio em subníveis de é dada pelo magnésio com número atômico 12, o primeiro orbital, o primeiro nível energético, tá? Quântico principal, que é o 1, com 2 elétrons no orbital S. O nível 2, também ocupados com 2 elétrons em S e 6 elétrons em P. E o nível 3, com 2 elétrons em S. Para a gente poder reconhecer esse tipo de denominação, de notação, a gente vai entender, então, para poder avaliar esse sistema, para poder indicar, por exemplo, os 4 números quânticos para o elétron mais energético do magnésio. A distribuição eletrônica dele está dada por aqui. Primeiro, a gente reconhece que esse número quântico principal desse elétron mais energético é aquele que está mais afastado do núcleo. Ele está no número quântico secundário relacionado ao orbital S, que está aqui dado em verde, e ele tem a presença de 2 elétrons que apresentam o mesmo estado de energia. Então, com isso, eu não tenho apenas um elétron mais energético no caso do magnésio, mas eu tenho, na verdade, 2 elétrons que apresentam a mesma quantidade em energia. Então, conjuntos quânticos relacionados ao elétron mais energético, ele é configurado pelos 2 elétrons presentes nos orbitais 3s. Tá? E o conjunto desses números quânticos são 3, 0, porque ele está no orbital S. O ml dele também toma o valor de 0, porque ele não tem essa variabilidade, ele só tem uma posição do espaço para poder ser ocupado, e o spin para cima dado por mais meio, e o spin para baixo dado por menos meio, nesses 2 elétrons que ocupam esse sistema. O diagrama de Pauli nos ajuda a interpretar essas relações de diferentes níveis energéticos, como se fosse uma ordem de ocupação desses elétrons, dadas a partir das camadas de 1 a 7 presentes. Existe um número máximo de elétrons por nível eletrônico, então na primeira camada o máximo que a gente tem são 2 elétrons, na segunda 8, na terceira 18 e assim sucessivamente. Mas o que a gente tem é, se eu preciso distribuir uma quantidade de elétrons em torno desses níveis de energia, o primeiro nível a ser ocupado é o S2, é o S, tá, da primeira camada, que cabem no máximo 2 elétrons. E à medida que a gente vai aumentando os níveis energéticos possíveis de serem ocupados, ele passa do nível 1 para o nível 2S, na sequência o 2P, depois ele vai ocupar o 3S, na sequência ele ocupa o 3P. Do 3P, ao invés de ocupar os níveis 3D, ele vai ocupar o nível 4S, que tem energias mais estáveis do que os níveis 3D. E só depois de ocupado o 4S é que eu vou ter a possibilidade de ocupação dos níveis 3D. Depois do nível 3D, a gente passa a ocupar o nível 4P. O 4P, da mesma forma, ele ocupa o 5S primeiro e depois passa a ocupar os orbitais 4D. Do 4D, se eu tiver elétrons suficientes para continuar fazendo a composição dessa eletrosfera, ele passa para os orbitais 5P, do 5P para o 6S, e só depois ele vai, então, ocupar os orbitais do 4F. Na sequência, do 4F para o 5D, 6P, 7S. Depois de ocupar o 7S, é que ele volta a ocupar a quinta camada dos orbitais F. E com isso, os orbitais 6D10. Eu teria a possibilidade de ter outros orbitais aqui, mas quando a gente ocupa todas essas possibilidades, o que a gente tem, na verdade, é a possibilidade de ter todos os elementos conhecidos da tabela periódica. Então, com isso, a gente consegue interpretar a configuração eletrônica de qualquer um desses elementos. De forma geral, esses elementos no estado fundamental, eles podem sofrer mudanças dessa eletrosfera. Isso acontece nas camadas de valência, e a camada de valência ela pode gerar ou a formação de um cátion, quando eu tenho a perda de elétrons, e aí eu passo a ter
um átomo com a característica de ser um cátion, tá? Ele passa a ficar positivo, ele passa a ter carga. E a partir do momento que eu tenho isso, esses elétrons, tá, eles passam a ter uma configuração eletrônica que nos permite, os átomos têm a configuração eletrônica, com isso a gente permite a identificação mais fácil da camada de valência, que é essa última camada da eletrosfera desses elementos, desses átomos. E na formação de cátions, eu também tenho a distribuição eletrônica. No caso do lítio, transformando em lítio, mas ele vai ter a perda do elétron presente na camada no subnível 2s. Tá? E apenas a perda de um elétron. No caso do ferro, e também é comum a gente trabalhar isso, a configuração eletrônica do argônio é uma configuração eletrônica que pode inclusive resumir essa configuração eletrônica quando ela se torna muito extensa. No caso do ferro, ele tem a configuração do gás nobre argônio e tem a camada de valência composta pelos orbitais 3d com 6 elétrons e os orbitais 4s com 2 elétrons. Quando dá perda de 3 elétrons, a configuração eletrônica passa a ser a configuração do argônio adicionado a orbitais 3d ocupados com 5 elétrons. Lembrando que os orbitais d ele tem 5 estados de energia com a mesma energia. São esses estados degenerados e cada um, então, ele está sendo ocupado com um elétron desemparelhado. Tá? Isso promove a estabilidade do íon ferro 3+, tá? Que é um íon positivo, um cátion. Os ânions, eles são formados a partir da adição de elétrons a esses orbitais. Então, no caso do flúor, eu tenho aqui a configuração, a distribuição eletrônica de 1s2, 2s2, 2p5. Quando se forma o ânion fluoreto, tá, o flúor menos, eu tenho então a recepção de um elétron nesses orbitais p6, fazendo com que eu tenha uma configuração eletrônica agora diferente do átomo flúor no seu estado. Então, de forma geral, a tabela periódica ela acaba tendo uma organização baseada nessa configuração eletrônica. Então, o que a gente tem aqui em azul do lado esquerdo, tanto a coluna 1 quanto a coluna 2, tá, apresentam elementos que são terminados nos orbitais S. E aí, com isso, eu tenho aqui os períodos, período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com isso, o hidrogênio ele está na primeira coluna e no primeiro período, então a terminação do hidrogênio é 1s1. Terminação do lítio, 2s1. Do sódio, 3s1. Se eu vou para a segunda coluna, a terminação também é possível de definir a partir de segunda coluna e começa no segundo período. Então eu tenho a terminação do berílio fazendo a terminação 2s2, o magnésio da mesma forma 2s2, 3s2, do cálcio 4s2, do estrôncio 5s2 e assim sucessivamente. Então, primeira e segunda coluna tem terminações S. Da terceira até a 12ª, o que a gente tem, na verdade, são terminações dos níveis D, de D1, tá? D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Então, essas são as características desses sistemas para a gente poder fazer, então, para a gente poder ter a organização da tabela periódica dos metais de transição. Aqui, anotados em verde. Essa parte que está aqui embaixo em vermelho, ela representa os elementos, a gente chama esses elementos de elementos terras raras, e eles dão para a gente a característica de que as terminações deles, dos átomos, dos elétrons, que são aqueles os mais energéticos, eles têm a característica de terminar nos orbitais F. E esses orbitais F, de 1 até 14. Aqui em amarelo, o que a gente tem é a organização de
estruturas que vão sendo terminadas com orbitais p. No caso do boro, terminado em P1. No caso do carbono, terminado em P2, P3, P4, P5 e P6. A configuração dos gases nobres, quando a gente tem essa quantidade de elétrons fechando essa camada de valência, a gente começa a perceber também que a possibilidade de adaptação de mais um elétron se distancia muito do núcleo atômico, fazendo com que a estabilidade desse elétron seja muito pequena. Então, a gente até diz que quando a gente completa a configuração eletrônica de tal forma que ela se assemelha a um gás nobre, aquele elemento, tá, formado, seja ele provavelmente ele pode ser um ânion ou um cátion, ele acaba tendo uma estabilidade bastante grande e também na possibilidade de formação de interações químicas entre diferentes elementos. Esses elétrons, quando aproximados de elementos mais eletronegativos, são aqueles capazes de atrair para si, para perto de si, elétrons, e aí dentre eles o flúor é o elemento mais eletronegativo que a gente tem, seguido do oxigênio e do nitrogênio. A gente acaba tendo então a possibilidade de fazer com que esse sistema, essa organização, tendo configurações semelhantes a gases nobres, acaba gerando para a gente uma certa estabilidade. Isso é conhecido como regra do octeto, porque essa última camada preenchida com 8 elétrons acaba sendo uma forma de prover estabilidade para esses sistemas. Ela, assim, de uma forma geral, ela funciona bem para esses elementos dos 2 e 3, mas com algumas exceções, inclusive aqui, a questão do boro é uma exceção, a gente consegue pensar então outras relações importantes também. Mas, de forma geral, isso acaba ajudando a entender essas interações químicas. O hélio aparece aqui de forma diferente, porque ele só apresenta a primeira camada, tá? Então os orbitais dele são no máximo o orbital s e ele se estabiliza com 2 elétrons no orbital s. Mas ele tem características de gás nobre, por isso ele está aqui de forma separada dos elementos da coluna 1 e da coluna 2. Tá? E ele faz parte da coluna 18. De forma geral, a tabela periódica dada pela IUPAC hoje apresenta 118 elementos conhecidos. E esses elementos da tabela periódica são ordenados em ordem crescente de número atômico. A gente já viu que a distribuição eletrônica e o elétron mais energético acaba sendo um dos motivos pelos quais a gente acaba tendo a organização da tabela periódica nessa ordem crescente de números atômicos. E isso nos permite também verificar algumas tendências e algumas propriedades dessa tabela, dos elementos que compõem a tabela, e a gente começa a organizar algumas delas. A primeira é a característica separada em ametais, metais, hidrogênio e gases nobres. Então, como eu tenho uma distribuição eletrônica nos gases nobres que finaliza a ocupação das camadas mais externas, nesse caso o hélio dos orbitais s da primeira camada, mas os demais com os orbitais p da camada mais externa presente, a gente acaba tendo uma característica de reatividade semelhante, de tal forma que os gases nobres são pouco reativos. No caso dos ametais, são aqueles elementos mais eletronegativos, capazes de atrair para perto da sua eletrosfera outros elétrons, normalmente provenientes desses elementos metálicos, ou hidrogênio, ou mesmo de ametais, mas sempre comparado entre diferentes elementos, aquele mais eletronegativo é capaz de atrair para perto de si elétrons. Aquele menos eletronegativo acaba sendo capaz de fornecer esse elétron. Se a diferença de eletronegatividade é muito grande, o que a gente percebe é que a gente tem a formação de íons. Quando eu tenho a perda de elétrons, eu tenho a formação de um cátion. Quando eu tenho a recepção desse elétron, eu tenho a formação de ânions.
e, em geral, a formação de compostos iônicos. A gente conversou um pouco desses compostos iônicos, os sais são exemplos desses compostos iônicos. Os ácidos, quando colocados em água, da mesma forma, apresentam ou conseguem ser dissociados e, com isso, formam também íons em solução. E a gente começa a organizar melhor esse entendimento. Mas essas propriedades desses elementos, eu vou citar aqui algumas que são importantes. A gente vai avançar em relação ao raio atômico. Ele varia e conforme esse número de elétrons que cada átomo comporta. Então, à medida que a gente tem uma configuração eletrônica assim, organizada para um elemento, a gente começa a perceber quais níveis eletrônicos estão ocupados e quantas camadas estão ocupadas. Isso faz com que a gente tenha, na eletrosfera, o mesmo número de elétrons que o mesmo número de prótons, considerando o elemento no seu estado fundamental, e o raio atômico passa a ser a distância entre o núcleo e o elétron da camada mais externa. Então, esse é um ponto importante para a gente poder avaliar. Tá? A eletronegatividade é uma outra propriedade extremamente importante, que é a posição para o átomo atrair elétrons. Essa propriedade depende dessa interação elétron-núcleo em átomos no seu estado fundamental. Os elementos mais eletronegativos são aqueles relacionados com a capacidade de absorver esse elétron e, em geral, são os elementos ametálicos. A energia de ionização é outro ponto importante, que é a energia necessária para poder retirar um elétron dessa eletrosfera de um átomo. Conforme a medida que a gente vai retirando esse elétron de um átomo, se eu tenho, por exemplo, a possibilidade de retirar um elétron, a retirada do segundo elétron acaba tendo influência por causa dessa interação elétron-núcleo. A gente chama isso de carga efetiva. Tá? Então, à medida que a gente tem um aumento desse efeito de blindagem, fica mais difícil retirar elétrons daquele elemento. Então, isso faz com que a gente perceba que eu preciso de uma energia muito grande para poder ionizar ou retirar esse elétron daquela eletrosfera. E essa energia, ela varia conforme a distância, e com essa distância do elétron do núcleo, e também da quantidade de elétrons que realmente foram retirados dessa eletrosfera. De forma complementar, a afinidade eletrônica ela passa a ser a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, tá, de um outro elemento. Então, essa afinidade eletrônica mede essa força de atração para a captura de elétrons, e isso ocorre para a formação de íons com carga negativa em elementos mais eletronegativos. De forma geral, na tabela periódica, o que a gente tem é que o raio atômico, no mesmo período, aumenta à medida que eu tenho uma quantidade menor, tá, de interação entre prótons e elétrons. Significa o seguinte: se eu estou na coluna, no período 3, aquele que tem a menor quantidade de elétrons, ele também tem a menor quantidade de prótons. E essa interação entre prótons e elétrons faz com que essa distância seja relativamente maior. Tá? À medida que eu tenho uma quantidade maior de prótons e elétrons, considerando que todos eles ocupam o mesmo nível, assim, a mesma camada, o que eu vou ter é um processo entre eles maior e esse raio tende a diminuir. É mais fácil a gente entender também que à medida que eu tenho mais camadas sendo ocupadas, eu também tenho maior raio atômico. Mas é importante a gente estar com essa relação do raio atômico bem definida. De qualquer forma, a energia de ionização ela aumenta à medida que eu tenho uma maior quantidade de prótons dentro do núcleo atômico. Então fica cada vez mais difícil, se eu comparar no mesmo período, tá? Com o aumento do número atômico, eu tenho aumento de prótons dentro do núcleo. E aí faz com que a gente tenha uma dificuldade maior na retirada desses elétrons da última camada. Se a gente for parar para poder... Isso também acaba sendo mais difícil à medida que eu tenho
camadas preenchidas cada vez mais próximas do núcleo. Então, se o raio atômico é pequeno, fica mais difícil de ionizar, fica mais difícil de retirar esse elétron da eletrosfera. A afinidade eletrônica e a eletronegatividade, elas vão ser relacionadas de uma forma semelhante, porém, a gente exclui desse entendimento os gases nobres, tá, em relação à sua característica de não permitir essa interação. Ele tem praticamente a última camada, a camada de valência dele completa, e essa última camada, a entrada ou a perda, assim, a atração de elétrons, isso não vai acontecer de forma natural, isso vai acontecer em geral para aqueles elementos. E aí a gente pode pensar nas colunas, tá? A afinidade eletrônica, ela aumenta à medida que eu tenho um raio atômico menor e maior interação do núcleo com essas camadas que estão cada vez mais próximas do núcleo por causa desse raio menor e da quantidade de elétrons. E no mesmo período, essa afinidade eletrônica ela também vai aumentar à medida que eu tenho maior quantidade de prótons no núcleo. Então, com isso, tanto a afinidade eletrônica quanto a eletronegatividade, à medida que eu aumento a quantidade de cargas negativas dentro do núcleo atômico, eu também aumento a possibilidade de interação com esses elétrons que estão sendo provenientes de outro elemento. Um ponto importante para a gente poder avaliar é que nessa possibilidade de mobilização, desmobilização de elétrons, seja a perda ou o recebimento desses elétrons, eu tenho a formação de cátions e ânions. Nessa figura, eu tenho a estrutura, por exemplo, aqui em azul, tá? A formação de ânion. Aqui eu tenho na família 16, que é a coluna 16, o oxigênio, aqui dado em cinza, o raio atômico do oxigênio, no seu estado fundamental, e o raio atômico do oxigênio quando ele recebe 2 elétrons. Tá? Então ele passa a ter um raio maior. Todo ânion ele recebe elétrons, isso faz com que eu tenha um aumento relativo entre os raios daquele elemento no estado fundamental comparado à condição desse mesmo elemento na forma de um ânion. Tá? Isso acontece com todos, o oxigênio, o enxofre, o cloro, o bromo, o telúrio, o iodo. Quando eu olho para a formação de cátions, o que a gente observa, na verdade, é um efeito contrário. Aqui, em cinza, eu continuo tendo a condição do estado fundamental. Vou pegar para a família 1, com lítio. O lítio, no seu estado fundamental, tem um determinado de raio, e à medida que a gente se retira um elétron dessa eletrosfera, o lítio, então, passa a ter uma interação muito mais forte entre o núcleo atômico e esses elétrons remanescentes. Isso faz com que o raio desse cátion fique pequeno. Isso é um dos motivos pelo qual a gente consegue explicar por que a gente tem uma dificuldade muito grande em retirar elétrons desses... Assim, eu retiro o primeiro elétron do lítio. Para retirar o segundo, eu vou ter que gastar uma energia muito maior. Então, possivelmente isso, assim, em termos de estabilidade, o lítio, na forma de cátion, lítio mais, ele apresenta uma estabilidade desde que ele perca apenas um elétron. Tá? Se ele perder 2 elétrons, a quantidade de energia envolvida é tão grande que ele rapidamente se estabilizaria recebendo esse elétron, recompondo, se organizando na forma de lítio mais, para poder estabilizar primeiro a chegada de um elétron, e se fosse dependendo desse tipo de interação do meio, eu precisaria de mais um elétron para se transformar novamente em lítio metálico, num processo de redução. Tá? Então, assim, a perda de elétrons, ele promove processos de oxidação, ganho de elétrons é o que a gente entende como processos de redução. Então, eu consigo ter, para essas ações, para essas reações e essas interações que acontecem entre esse fluxo de elétrons, seja ele sendo recebido, seja ele sendo perdido, eu tenho energias envolvidas nesse sistema. E muitas vezes isso é o que vai direcionar a formação de compostos.
Pessoal, de forma geral, hoje eu queria apresentar a vocês essas relações da tabela periódica, tá? Eu quero, inclusive, deixar esse material, tá, com relação a esses slides. Eles vão ficar no Google Sala de Aula. Eu queria que vocês organizassem essa apresentação, esse sistema, para poder interpretar a partir dos slides, e eu vou deixar esse material disponível também para consulta, tá bem? Pessoal, um grande abraço a todos e uma ótima aula. A última coisa que eu vou pedir a vocês é que organizem, assim, que façam uma leitura complementar desses assuntos, para que a gente possa, então, avançar de acordo com, a nossa, com a nossa disciplina. E aí a gente vai retomar na segunda-feira que vem com alguns exercícios. A gente está se aproximando de assim, da primeira avaliação, e a minha intenção é fechar o conteúdo até esse ponto, para que a gente possa, então, organizar alguns exercícios já nas próximas semanas, para a gente poder desenvolver alguns trabalhos baseado em exercícios. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e até breve.